Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, 8 de junho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, gravado no meio da tarde desta segunda-feira, já direto dos nossos estúdios, né? Hoje trouxe os nossos convidados aqui para o nosso estúdio para que a gente pudesse conversar mais proximamente sobre essa questão tão importante. Ao vivo não, mas direto pelo nosso canal 14, inédito, tanto pelo 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, quanto pelos nossos canais na internet, através do nosso site valetvplay.com, através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, e está rolando a live no YouTube, Facebook, Instagram, você poder curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo dessa segunda-feira vem discutir um pouco de segurança pública, sim, através de pessoas que são agentes da paz, mas também envolvendo uma série de questões que estão envoltas no nosso direito. A gente, na última semana, viu perplexos a invasão de uma residência aqui na nossa vizinha Campo Bom, parte da nossa Vale TV, e fizemos o convite para a doutora Anália Goretti da Silva para que estivesse conosco conversando sobre essa problemática. A partir da sua visão, né, de tudo que transcorreu naquele final de manhã, e convidamos também o presidente da OAB de Novo Hamburgo, que também responde pela cidade de Campo Bom, né, Carlos Brown. Doutora Anália Goretti da Silva, muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Vale TV. Muito boa noite ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Sejam todos felizes. Carlos Brown, muito boa noite, de volta à Vale TV, boa noite. Estação Hamburgo, doutor. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, Rodrigo, boa noite, doutora Anália, boa noite aos espectadores. Embora a situação seja desconfortável, que nós vamos conversar um pouco, eu fico feliz com o convite de estar presente. Doutor, que situação nós aqui mascarados, doutor? Nós temos que tomar alguns cuidados, né? Não tem forma de escapar. Vamos torcer para que o quanto antes as coisas se restabeleçam nas novas realidades. O nosso sistema judiciário ainda está capenga, né, doutor? Grande parte ainda em compasso de espera, é isso? Nós tivemos essa surpresa, por assim dizer. Todos fomos pegos de calças curtas e o judiciário vem se adaptando, né? Nós temos o processo eletrônico segue em funcionamento, os prazos estão em aberto, ele tem tido um rendimento bom, em razão dos levantamentos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porém 80% dos processos hoje não são eletrônicos e sim físicos. Quantos por cento? 80%. Puxa vida. São físicos e estes físicos, então, encontram-se aguardando o retorno dos servidores ao foro, que deve ocorrer aí nas próximas semanas. Então estão extremamente prejudicados os processos nesse momento. Bastante. 80% dos processos parados em âmbito estadual. Temos o âmbito federal. Quando a gente falar né? de Justiça do Trabalho, eu acho que a federal. Proporção é outra, né? O TRF é outra proporção. Nas demais, nas justiças que são ligadas à federação, né, o trabalho tem esse caso, a Justiça Federal, como o nome diz, estes sim, eu acho que se não for sua integralidade, 99% dos processos devem ser eletrônicos. São eletrônicos. Muito bem. Doutora Goretti, eu não sei se as pessoas lhe chamam mais como Anália ou como Goretti. Me conheci como Goretti. Me tratam mais como Goretti. Mas eu gosto de usar os nomes. Tá bem. Fique tranquilo. Doutora, que não bastasse tudo que nós estamos vivendo, né? Quando a gente encontrou nos nossos lares, de alguma forma, a gente que tem um lar agradável, com algum conforto, né? Nos encontramos lá o nosso refúgio normalmente, nesses momentos de pandemia, ainda mais fortemente, ele é o nosso reduto, né? E a senhora teve a privacidade
do seu lar, da sua família, abruptamente atacada naquele momento, né? Sim, nós fomos invadidos. Este é o termo. Nós estávamos naquele espaço que nós consideraríamos um santuário sagrado, porque é a nossa casa, que nós considerávamos inviolável, não pelas grades de segurança que tem, mas pelo modo que nós vivemos e pelas pessoas de bem com quem nós nos relacionamos. Nós entendíamos que nós estávamos com completa segurança, exceto se algum malfeitor não institucionalizado nos atacasse, no caso um bandido. Entretanto, nós fomos atacados por um institucionalizado, infelizmente, vestindo farda da nossa Polícia Civil, e nos atacou da pior forma que se imagina poderíamos ser atacados. Aliás, nem imagino, que nós não imaginávamos tal fato. Isso foi o que nos aconteceu. Eu vi um pouco da fala da senhora e do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, né, o professor Ricardo, meu professor, Dr. Ricardo Breyer, depois daquele ocorrido, né? Evidentemente, todos ultrajados, aviltados com o ocorrido, e vocês... Como é que a senhora, seu ponto de vista legal, está enxergando esse ocorrido, doutora? Foi uma afronta à Constituição, em primeiro lugar, nossa lei maior, que é clara, que a residência é inviolável, exceto por ordem judicial, com critérios. Então, a ordem judicial não teve os seus critérios obedecidos. Ela era clara, que nós deveríamos ser abordados e, em resistindo, que então, obviamente, a força policial fosse utilizada. Essa primeira parte não foi obedecida. Até, tenho dito, parece ironia, mas será que nós temos um agente policial que não sabe interpretar a lei? Porque a ordem judicial, ela era clara. Os termos eram claros, que nos abordasse e, na resistência, então, revidasse a resistência. Não houve essa parte. A gente tem esse vídeo. Roda para nós, por favor, Alisson, por favor. Das forças policiais que vieram da cidade de Pelotas, né? Chegaram a sua... Visivelmente não pediram licença, não tocaram a campainha. Eles não se anunciaram. Era uma quantidade grande de 10 homens, fortemente armados. Com armas que... Tinha mais gente dando... Essa pessoa também? Também, todas as pessoas. Vem mais um grupo ainda. Puxa vida. Vem mais um grupo. É muita gente. Disseram-nos que estavam em 10, mas contando assim, até parece que é mais. Mas eles nos disseram que no final, quando eles finalmente... Vem mais gente. Quando finalmente se dignaram a conversar conosco num tom aceitável, nos disseram que estavam em 10 pessoas. Porque não tem como a gente não imaginar a nossa casa, né, doutora? Não existe... Acho que todos nós, não tem como a gente pensar... Esta foi a conclusão. Volta para nós, Alisson, por favor. Esta foi a conclusão triste. Não que isso tenha acontecido isso com a senhora e não comigo, de alguma forma me tranquilize, né? Porque amanhã pode ser a nossa, assim como ontem foi a sua. A conclusão triste, enquanto comunidade, é que eles atacam qualquer casa. Da forma que atacaram esta ali, deixaram absolutamente claro que não existe segurança física. Não existe. Ainda bem que nossos cachorros não tiveram tempo de vir até ali. Nós temos 2 cães. Temos mais, mas 2 cães que seriam de guarda. Não adiantaria ter uma guarita, se fosse o caso. Não temos motivo para tal, não temos nem condições disso, e não seria o caso. Mas em residências que têm guarita, não adiantaria, porque da forma abrupta que eles chegaram, eles
eles transporiam qualquer obstáculo que estivesse em sua frente. Como é que foi a abordagem já na residência de vocês? Bom, A senhora estava em casa já naquele momento? Eu havia chegado há minutos antes. 11 e pouco da manhã. Isto. Eu havia ido ao escritório apanhar um documento, nem desci. Vale dizer que eu sou uma pessoa transplantada. Eis porque a nossa casa tinha absoluto cuidado com qualquer item, com muito reforço, porque as pessoas transplantadas, no meu caso, eu sou transplantada de pulmão, a pandemia ataca pulmão, eu posso vir a ser uma vítima fatal se atacar o meu pulmão novamente. Então, os nossos cuidados com asepsia eram extremíssimos. E eu não saía, minha família não me visita, nem a família do meu marido, enfim, ninguém nos visita. Visitava até então. E nós estávamos os 4 em casa, e quando nós vimos, estava aquele bando de pessoas, e aí nós todos questionamos o que havia. Eu estava até dentro do carro, porque estava ao telefone. Tive tendência, quando eu vi a movimentação, a tendência natural da gente é a defesa. Então eu pensei em sair e pensei que fosse um assalto. Só podia ser um assalto. Então pensei em um movimento de ré para buscar ajuda, e não o fiz porque eu ouvi o grito da minha filha. Aí eu desci do carro e aí já vi, eles haviam arrombado a porta de banheiros, onde nós temos também nossa secretária doméstica, que estava em casa. Então, o banheiro estava sendo ocupado, dormitório, eles arrebentaram porta, eles jogaram logo na sequência um de nós na grama, na rua, e algemaram um de nós, retiveram nossos telefones celulares, o que não constava no mandado, confiscaram, exigiram que nós disséssemos a senha e leram nossa comunicação. Eu logo avisei que sou advogada, eu perguntava o motivo do ataque. Eles diziam que era polícia, mas eles não apresentavam mandado. Então eu pedi o mandado, eles diziam que que nós sentássemos e que calássemos, e diziam num tom de ameaça: não complica. Aí eu disse: olha, se a abordagem é em razão do meu trabalho, não vejo porquê, mas afinal eu quero informar que eu sou advogada, que eu tenho um escritório registrado nesse recinto e tenho parte da minha residência, é um escritório que eu tenho, e que eu gostaria, eu tinha a prerrogativa de que um membro da OAB acompanhasse. Eles me mandaram que não complicasse. E perguntávamos por quê, eles não diziam, ou pedia identificação, eles não nos apresentavam, só dissessem que a gente não complicasse e registrava a casa. Olharam a casa toda, fizeram o que quiseram, abriram gavetas, roupeiros, enfim, nós temos um sótão, exigiram que nós puséssemos uma escada, subiram no sótão, desceram no porão. Enfim, foi uma cena. Para nós, no nosso conceito, que vivemos em paz, foi uma cena de guerra. Foi uma cena de guerra. Que idade tem seus filhos, doutora? Eu tenho um filho de 23 anos e uma filha de 22 anos. São 2 jovens estudantes universitários. Já haviam sido abordados em algum momento na sua vida? Nunca. Uma vez o Vinícius teve o celular dele furtado na rua, uma coisa simples, mas nunca viam. Eles não conheciam isso. Nós não conhecemos arma. Eu não sei se são... que nome daquelas armas, exceto os revólveres, e eram grandes também. Nós não sabemos dizer, porque nós não conhecemos, nós não temos, nosso mundo não é este. E falavam muito alto. Enfim, foi uma situação muito desagradável, para dizer um mínimo. Doutora, restou claro que houve um problema na identificação através da geolocalização
deste endereço, né, e que próximo da sua residência haveria, sim, um ponto de tráfico, de droga, algo do tipo, né? Dizem. A OAB que trouxe essa informação ainda naquele dia, né? O comentário, nós não temos nenhuma investigação sobre isso, né? Mas o que dizem, como disse a doutora, é que por perto há alguma coisa nesse sentido, né? Dizem que na praça ali existe, mas nós não conhecemos. Nossa rotina é sai de casa, vai para o trabalho, vai fazer suas ocupações, a gente não tem muita confiança, embora a gente tenha um relacionamento bacana com os vizinhos, aquela coisa de bom dia, boa tarde, coisa dessa natureza. E dizem que existem pontos de droga por ali, mas eu vi o processo, doutor. Nós já tivemos acesso a ele, não há nenhuma referência a nenhum outro endereço. O que consta dos autos é que alguém, cujo nome obviamente há de se preservar, chegou em Pelotas, em torno de 21 horas, com uma quantidade elevada de droga, e há um diálogo, eles tiveram acesso ao telefone desta pessoa, e há um diálogo com uma outra pessoa, cujo nome não sei, não sabemos quem é, e ele não faz referência verbal ao nosso endereço. Ocorre que a geolocalização dá conta de que ele teria passado por ali. Podia nem estar parado ali, então, naquele momento. Isso No foi nosso identificado. entendimento processual, não consta que ele teria passado. Depois, ao final, os policiais disseram que ele teria passado e parado ali. Aí eles próprios pediram as câmeras da nossa casa, quiseram olhar, não tiveram êxito, porque já tinha passado alguns dias, teria sido dia 22, aliás, teria sido na quinta-feira anterior, parece que era 28, e então as câmeras já não gravaram mais, não tinha mais esse registro. Mas eles disseram que teria passado um veículo na rua, até falaram da marca do veículo, e disseram, provavelmente este carro deu uma paradinha aqui na frente e atiraram droga ali para diante, ele foi para Pelotas. Sério. Eles ainda tentaram argumentar que tinha alguma razão para isso ter acontecido. Mas daí eles concluíram assim que, já que não encontraram nada, que então quem sabe tenha sido na rua, que um fato normal. E aí nos disseram, você sabia que vocês podem processar o Estado por esse fato? Sim. A gente calava porque se vê falar tanto de operação que ao final teve uma reviravolta e eles continuavam armados. Então tudo que eles nos diziam, tentar nos agradar, falaram que o cachorrinho da nossa filha é muito bonitinho, que coisa surreal, doutor. Coisas assim. Aí eles queriam conversinha no final, mas a gente... Quanto tempo mais ou menos durou a ação? Em torno de 2 horas. Nossa. Em torno de 2 horas. Começou... Quanto desse período foi mais tensionado também? 80% do tempo. Então, mais de hora e meia, vocês estavam extremamente tensionados. Eu estava certa, posso dizer, eu tinha muito medo que a qualquer hora eles anunciassem o assalto. Eu não acreditava que fosse a polícia, porque o uniforme não diz nada. Muita gente furta do uniforme, enfim. Eles não apresentaram o mandado. Eles não se identificaram em nenhum momento e procuravam muita coisa. Então, abriam muitas gavetas, portas de armário. Eu pensava, eles devem estar procurando droga, não vão encontrar, e daqui um pouco eles vão anunciar o assalto. Este foi o meu grande medo durante todo o tempo. Temor, tensão, pelo medo que eles anunciassem assalto, porque era demais. E a tensão em torno da vida da senhora e das pessoas da sua família, doutora? Atual? Naquele momento, a iminência de morte, ela era próxima? Ela era próxima, na medida em que se está... Isso passava pela sua cabeça? Sim, muito, muito. Muito, porque aquelas armas pesadas, as pessoas circulando com arma pesada, e quando eles nos mandavam que
que não provocasse, que não complicasse. Eles usavam um tom ameaçador e eles já tinham algemado um de nós. E então eu temia muito, muito, tanto pelo meu marido, porque daqui um pouco, no afã de nos defender. Seu esposo está aqui com a gente, né? Um homem Sim. alto, grande também, né? Muito calmo. Então, mas qualquer gesto mas podia significar... Qualquer gesto dele, temia pela minha filha, pela integridade física dela. Ela é uma moça, mas Imagina. não houve nenhum ataque. Temia pelo meu filho, um rapaz. Os homens, você sabe, tem tendência a proteger as mulheres da sua vida. E temia muito por mim. Eles questionavam se eu atuava no crime. Falei que não, mas que não via também, queria saber por que eles queriam, e, enfim. A intimidação deles geraria medo em qualquer pessoa de bem. Sem falar que eles estavam com arma e nós nem sabemos a arma, nós nem conhecemos, então só por isso nos dava... Não que isso faça qualquer diferença, mas as armas não ficavam apontadas a vocês. Não, somente... Eles tiveram uma boa prudência nesse sentido. Um momento rápido, tenho que sim, mas não apontaram a arma, não. Eles foram devidamente prudentes nesse sentido, assim. Viram que vocês não ofereciam maiores e apenas a intimidação física, assim, a presença física. Isso. Apenas como se fosse pouco, doutor Carlos. Doutor, aos olhos da nossa OAB, a gente sabe que isso que aconteceu com a doutora Goretti e sua família não é exatamente uma novidade, né? Não é algo que a gente vê todo dia aqui na nossa região, mas se a gente for olhar Brasil afora, a gente vê essas cenas se repetindo. Aqui no Novo Hamburgo, recentemente, também a gente viu isso aqui no bairro Primavera, né? Não sei se o doutor teve conhecimento disso. Das batidas agora na semana anterior? Não, há um pouco mais de tempo, de um casal que recém tinha alocado a casa e os locatários anteriores realmente tinham um envolvimento com ilícito, mas até vir identificar isso, quem destacou isso naquele momento foi o Martin Beren também. Na semana passada ainda conversávamos aqui no Estação Hamburgo sobre isso, quando falávamos de tudo isso que aconteceu com a doutora na última quinta-feira. Nós falamos sobre isso. Na última quinta-feira eu e o Martin discutimos a questão da senhora publicamente aí, né? Institucionalmente, né? Imagino que o senhor tenha conversado com o doutor Ricardo também e tenham tido essa abordagem em âmbito nacional. O que vem daí em diante, doutor Carlos? Você sabe que nós temos o apoio da seccional. A seccional tem trabalhado bastante forte com as subseções. Assim que nós tivemos notícia da doutora Anália, nós tomamos as providências, fizemos as comunicações. O doutor Breyer também já recebeu a doutora Anália lá, está tomando as providências. E eu acho importante deixar claro, e isso não é só uma posição minha, seja como advogado, seja como presidente da OAB, é da doutora Anália também, tenho certeza que da seccional. Nós não somos contra o procedimento policial, o cumprimento de mandados. Esse não é o foco ou o problema. A dificuldade, o que nós não podemos compactuar, é a forma de como esses mandados ou essas buscas e apreensões, cumprimentos são executados, né? Nós sabemos que existe uma gama de locais que os policiais vão trabalhar, de pessoas que são diferentes, entre pessoas de bem ou talvez não, mas isso faz parte da função deles e da identificação, da leitura que eles têm que fazer, né? Fazer a abordagem de uma família, o cumprimento do mandado sem o respeito da interpelação prévia, antes de utilizar a força policial, a força bruta, não se justifica. Uma vez que a colega se identificou como advogada e tem o seu escritório dentro da sua casa, inclusive a doutora me corrige se eu estiver equivocado, mas eu acredito que seus materiais de trabalho também fizeram parte da revista, né, doutora? Sim, senhor. Documentação, eu tenho processo em carga. Exato. Processo, se me permite, eu temi pelo meu processo. Que eu fiz carga antes do início, eu tenho prazo a cumprir. Antes do início da pandemia, eu fiz carga de processo
e eles estavam sobre a mesa, eles foram olhados também. Todo o material de trabalho meu que estava sobre a mesa teve revista. Exato. Inclusive, repito, inclusive processo judicial. E como envolve essa busca e apreensão, essa investigação, essa busca dentro do escritório, entramos nas prerrogativas profissionais, o escritório é inviolável, né, salvo o mandado tivesse observado algo nesse sentido, e ainda assim a presença de um representante da OAB é indispensável para esse tipo de conduta. Então, os próximos desdobramentos são mediante corregedoria, né? O Ministério Público também deve acompanhar isso de perto. O Dr. Breyer já fez contato com o governo do Estado. Nós sabemos que essa investigação está em andamento. Agora a doutora Anália já forneceu a documentação, ata de registro da residência, né, fotos, os vídeos do local, e as autoridades receberam, e nós, como instituição, vamos acompanhar de perto esse desenrolar. Eu quero conversar com você sobre a partir dessa perspectiva do ocorrido, doutora e doutor Carlos, o que vocês enxergam como uma sequência para o próprio plano jurídico, né? A partir do momento em que erros tão grotescos foram cometidos ao longo dessa investida, dessa turma de policiais civis, e sabedores de que esse não é o devido processo legal, né? O que a gente pode usar isso como um exemplo de o que não ser feito e que as coisas de agora em diante possam ser um pouco diferentes? Porque dá muito medo na gente pensar que essa escalada de truculência ela vem sendo um modus operandi de alguns agentes das forças de segurança, em que pese, como o doutor bem destacou, e a senhora também falou em outro momento, a gente não tem nada contra o trabalho das forças de segurança, muito pelo contrário, a senhora é uma agente, inclusive, da segurança pública, né? Dentro de Campo Bom, a senhora trabalha muito firmemente a favor da evolução da segurança pública. Mas o que a gente vê é uma truculência ordenada, ou pelo menos deliberada, que a gente vem vivendo. Eu quero fazer essa discussão com vocês, na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta à nossa Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje dia 8 de junho, e a gente está conversando com o Dr. Carlos Brown, presidente da subseção da OAB de Novo Hamburgo. Qual é essa região mesmo, doutor? Por favor, me ajuda. Novo Hamburgo, Campo Bom. Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha. Dois Irmãos, você que atende. Dois Irmãos, Ivoti, Morro Reuter e Presidente Luciana. Também, muito obrigado por me ajudar. E a doutora Anália Goretti da Silva. Doutora, militante de que área do direito? Área civil. Eu trabalho na parte empresarial, com contratos, coisas assim. Família, enfim, é civil. Tá bem. Eu provocava vocês antes de nós irmos para o intervalo, né? Conversamos bastante no primeiro bloco sobre o ocorrido no último dia 2, né? Na última terça-feira, no final da manhã daquela terça-feira, quando a doutora Anália teve a sua residência, o seu lar, invadido por em torno de 10 policiais civis que cumpriam um mandado, né? Um mandado de busca na sua residência, que já chegaram rompendo os preceitos daquele mandato, quando não se anunciaram, né? Já foram diretamente para
arrombando o seu portão, depois a sua porta, sem anunciar, sem apresentar o mandado, que é também uma premissa, né? Primeiro mostrar o despacho do juízo, né? Sobretudo porque ninguém ofereceu resistência, me parece que ninguém estava com a arma na mão, apontando para eles também, que está dando qualquer tipo de desferindo qualquer tiro, né? Então a gente tem o máximo cuidado em tratar esse assunto sempre, porque eu não tenho nenhuma dúvida da importância das forças de segurança como agentes da paz também, né? Dentro do nosso ordenamento. Agora a gente também fica muito preocupado com os abusos e me parece que o liame entre aquilo que é legal daquilo que é abusivo, ele tende a ser muito tênue, sobretudo quando há um estreitamento dessa linha por vontade de alguns discursos ideológicos. Então, eu tento tirar essa discussão ideológica e trazer ela para o mundo real, né? Para o plano fático, realmente. E aí, me parece, doutora, que existem alguns elementos que se somam a isso que eu gostaria de provocar a senhora nesse sentido, né? De alguma forma, eu lhe pergunto isso verticalmente, porque eu ouvi a senhora falando sobre isso em outro momento. De alguma forma, a questão da sua pele, da sua cor negra, a senhora acha que teve uma maior inflexão por parte desses agentes? Esse é um dado bastante subjetivo e eu gostaria de abrir esta manifestação dizendo que nós, com a nossa pele, somos pessoas altamente respeitadas e queridas na nossa comunidade. Seria ofensivo aos nossos amigos falar qualquer coisa em contrário. Então, eu quero separar bem este ato, tá? Não somente o Wilton, eu e os meus filhos, toda a minha família de origem e a família do Wilton de origem usufrui de grande carinho que não tem nenhum vínculo com cor de pele entre o nosso meio. Sabemos disso, sabemos que nós somos amados simplesmente porque nós somos pessoas. Vindo para o fato específico... Como deveria ser sempre, né, doutora? Como todas as pessoas deveriam ser. Aqui é uma sociedade muito boa, muito bacana. Nós vivemos no meio de muita paz. É muito bacana. Quanto ao fato em específico, acreditamos sim, infelizmente, que o fato de eles terem visto um grupo de negros, de pessoas pretas, residindo numa casa, digamos, uma casa boa, com serenidade. Não temos luxo na nossa casa, mas nós temos sim conforto. Isto reforçou a certeza que eles já tinham de que eles estavam no lugar certo. Não temos dúvida. É claro que isso é subjetivo, mas também se sabe que o racismo ele é subjetivo, ele é calado, e acreditamos sim que a convicção deles se aprofundou quando eles viram a cor da pele das pessoas que residem e que frequentavam, porque naquele momento a nossa secretária doméstica também estava ali, uma pessoa que casualmente, hoje é uma pessoa de pele preta, como já teve pessoas que trabalharam para nós, que tinha pele clara, olhos azuis, enfim, esse dado, como eu disse, nunca existiu para nós. Mas naquele momento era. Então, o reforço da certeza na nossa convicção pessoal se deu com mais incidência em razão de sermos pessoas da pele preta, de pele preta. É o que pensamos. De alguma forma, você já tinha sentido isso em algum outro momento na sua vida? Nunca. Como eu disse, viveu um episódio de racismo? Não. Nossos vínculos são de pessoas das mais diversas origens raciais, origens sociais. O importante é que seja gente de bem. O importante é que seja gente de bem. Na nossa casa circulam pessoas dos mais diversos títulos
ou da mais diversa ausência de título. É verdade. É verdade. É bem assim. Nas nossas festas, há pessoa que muitas vezes sequer tem dentes. E estão lá junto com grandes profissionais, mas o que importa ali é a pessoa. A gente tem... Eu digo isso com muita segurança porque isto não é nenhum gabo, isso não é nenhum mérito e nenhum demérito, é um fato. A gente consegue congregar pessoas dos mais diversas origens na nossa casa. Nós somos muito visitados, exceto agora no período de pandemia, mas a cor da pele nunca falou para nós, nunca falou. Tal como deveria ser sempre. Dr. Carlos, tem algum comentário a realizar exatamente sobre isso? Olha, eu acho que o que tem que ficar claro e relembrado é o que a gente colocou anteriormente, né? As instituições têm seu papel, a gente apoia as instituições, e aqui no caso da Polícia Civil, ou da Brigada, ou seja, quem quer que for, forças de segurança, nós apoiamos, mas nós não podemos e não vamos esmorecer na forma de que os atos são feitos e são cumpridos. Nós temos aqui dentro da nossa subseção de Novo Hamburgo a colaboração com diversos órgãos e diversas forças de segurança, Câmara de Vereadores, Prefeitura, seja o que for. Nós temos um ótimo contato e uma linha de troca com o Dr. Tarcísio, que é delegado da Polícia Civil, com a doutora Raquel, com o Dr. Quintão, também é delegado, a doutora Raquel, delegada da Delegacia de Polícia que atende as mulheres. E o que eu acho que nós podemos extrair desse episódio desastrado é, coibir que isso aconteça. Né? Nós temos que apurar os fatos e buscar os desdobramentos corretos para esse fato. E 2, nós temos que ter muito presente a necessidade de colaboração. Colaboração entre as entidades, colaboração entre a comunidade e a força policial, colaboração entre a OAB e as entidades. Eu concluo, na experiência que a gente tem tido ao longo do tempo, que cada vez mais a gente tem maiores interações sociais, a gente tem maior troca, a gente tem mais atividades, o mundo e as atividades vêm se expandindo cada vez mais, e se nós não tivermos esse espírito de colaboração presente, esses fatos vão se multiplicar com o tempo. Né? A gente vive uma época em que, embora nós tenhamos contato com tudo e com todos ao mesmo tempo, a virtualização, nós muitas vezes trabalhamos de forma individual e acabamos prezando o individualismo. Esse tipo de coisa, esse tipo de operação é um exemplo. Se fosse algo local, se é algo que acontece por aqui, as forças entre si podem trocar contatos, trocar informações, seja com a Delegacia de Polícia de Campo Bom, seja com a Polícia Civil daqui. Acredito que uma troca, uma rede de cooperação, a presença e a nossa ideia de cooperação investida em cada um poderia ter evitado talvez esse tipo de incidente. Doutor, eu quero aproveitar exatamente a sua fala para a gente adentrar um pouco mais nesse assunto. O que a gente tem visto de discurso e de prática recente é realmente em torno disso, né? Os números da violência de maneira geral em queda, mas também, de uma forma deliberada, um aumento também na truculência por parte das forças militares e civis de proteção ao indivíduo, né? E eu não quero aqui fazer o discurso exclusivamente dos direitos humanos, em que peso também o faço, mas com uma preocupação de que possa estar se alastrando alguns elementos na nossa sociedade muito preocupantes para todos nós. Eu não acho que eles terem entrado lá sem se anunciarem tenha sido simplesmente uma vontade deles de que a operação desse certo. Apenas a certeza para eles de que eles estavam fazendo o que precisava ser feito, da forma mais torta possível, sem imaginar que alguém pudesse revidar naquele momento, mas que alguém realmente pudesse, no efeito surpresa total, sem pensar que poderiam estar ali outras pessoas, e digamos que tenha sido, que fosse ali a residência de assaltantes ou de criminosos, poderia ainda assim ter pessoas indefesas, famílias
crianças juntos nesse ambiente, que a própria sorte dos seus pais, ou enfim, de outras pessoas que pudessem estar junto, seriam ali indefesos diante dos olhos da lei, né? Teriam que ter a tutela do Estado também a seu favor. Então, eu não sei se é uma perseguição que a gente está sentindo, mas vejo isso de uma forma muito preocupante, doutor. Não sei se o senhor tem tido relatos na OAB ou percebido isso por notícias de jornais e de outros meios, mas uma truculência maior por parte das forças policiais para que a coisa seja feita de qualquer forma, mas que seja resolvida ao bel prazer daqueles que acham que este é o meio certo, quando eu acho que ainda existe regulamentos constitucionais e infraconstitucionais que devessem dar um bom jeito nisso. Né? Essa é uma questão que me parece que é uma questão política, mas não digo política do governante que está agora, seja ele quem for. É uma questão que a gente vem arrastando há muito tempo, né? A necessidade do basta. As pessoas estão cansadas de impunidade, as pessoas estão cansadas de ineficiência do Estado, talvez de morosidade do judiciário, e isso tudo vai criando uma frustração que se guarda dentro das pessoas, né? E então começam a aparecer os estopins, são o afã por então fazer a justiça, por ter uma busca e apreensão efetivas, e claro, todos nós queremos isso, mas muitas vezes quando a gente tem essas paixões envolvidas, nós acabamos colocando os pés pelas mãos, né? Então, a gente tem tempo no cenário político esse tipo de discussão, se judicialmente está correto A ou B, se os procedimentos utilizados estão corretos ou não, e muitas vezes as pessoas têm sentido de que os fins justificariam os meios, né? E não, né? E obviamente não, porque isso é extremamente preocupante. A gente pode até pensar que numa operação policial bem sucedida, num movimento do judiciário, ou seja o que for, eu estou usando exemplos agora, não são essas instituições que se limitam a esse tipo de atitude, mas a gente pode ter uma ou duas movimentos bem sucedidos nesse sentido, onde os fins justificariam os meios, em tese, mas aí nós ficamos à mercê da injustiça. Quando a gente começa a ter os meios e os mecanismos de defesa para a execução dos meios ceifados, as injustiças são cometidas e elas não têm um freio. Elas depois, eventualmente, podem buscar uma espécie de reparo. Mas a gente perde os mecanismos de controle e os mecanismos de acompanhamento dos procedimentos, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais, sejam eles policiais, ou como for. Os fins não justificam os meios, por mais esgotados que nós estejamos, né? Me parece, doutora, que atitudes policiais e outras policialescas, elas sempre existiram. A gente, dentro do nosso convívio social, no nosso meio, talvez a gente não sofra com isso, a senhora não sofrera com isso até então, mas a gente vê isso, abordagens, né, truculentas, em vários momentos. Eu sempre recordo com muita tristeza, assim, gravações que nós fazíamos, 2 rapazes da nossa equipe apenas pela sua cor, porque nada mais diferenciava ele dos outros, portando mochilas, caminhando um pouco distanciado do restante da nossa equipe, foram abordados por dois agentes públicos para uma investida, pedindo seus documentos, pedindo que revistando suas mochilas, quando todos nós passávamos a instantes ali, a diferentes segundos, né? Então me parece que essas atitudes elas sempre foram muito presentes, mas talvez elas estivessem mais distantes do nosso dia a dia, por vivermos em outro meio social. E parece que a gente está perdendo isto, não que nos adiante uns serem, outros não, né? Porque na verdade todos somos primeiro inocentes, né, conforme a lei. Segundo, essa é a presunção de inocência, né? Segundo, todos nós podemos ser potenciais marginais à lei, né? Não Sim. Importa daí quaisquer condições sociais ou vestimentas ou características que forem, né? A senhora vem sentindo uma escalada dessa truculência, doutora? Ela sempre existiu? A senhora não enxerga ela dessa forma? Eu enxergo ela. E sem adentrar em questões ideológicas, é impossível olvidar que estamos vivendo um momento em que há um estímulo
para esse tipo de postura. Um estímulo grande, e está nos parecendo, sim, que os heróis têm outro conceito atualmente. Estão invertidos os conceitos de heróis, de heroísmo, que a história nos conta. Que atualmente, repito, sem adentrar em questões ideológicas, mas que atualmente se verifica que atitudes assim têm aplausos. E aí é como bem disse o colega, meu presidente, Dr. Carlos, acabou de dizer, que os fins, independente de quais sejam, estão justificando os meios também, independente de quais sejam. E não pode ser assim, porque a nossa sociedade, que já está sem rumo, ela ficará completamente desnorteada se isto não for freado. Se eu percebo, eu não percebo eu não vivo neste meio. Eu não vivo neste meio, mas eu não sou uma ilha. Então sei bem que se nós estivéssemos residindo em um outro lugar, talvez nem no Vale dos Sinos, mas mesmo aqui, em lugares menos privilegiados socialmente, hoje poderia ter lágrima e luto. Tipo lá no Fragata, em Pelotas, por exemplo, que é um bairro tamanho de Canudos, ainda muito mais pobre que Canudos. Né? Eu fui acionada por diversas pessoas neste período, porque nossa família tomou um cunho público muito negativo, porque nós não gostaríamos de estar. É claro que eu já estive em situações de entrevista, por outros momentos, mas não por este fato. Mas este fato fez com que diversas pessoas de classe social bem menos privilegiada que a nossa, que compusemos esta mesa, que nesse recinto estamos, viessem buscar consolo nas nossas pessoas, contando o que aconteceu com elas e que houve tragédia, houve sangue, houve óbito e que há luto. Então, se houve luto em outras residências que sofreram o ataque que nós sofremos, a sociedade está aí de luto. A sociedade está sofrendo. A sociedade está ameaçada e a sociedade está afrontada. E isso tem que parar. Nós temos que mudar esta curva. Nós temos que mudar essa curva, porque não é possível que as instituições não sejam respeitadas, que a legislação tão bem articulada não seja respeitada, que a vontade própria predomine as regras públicas, porque em assim sendo, não se busca uma sociedade harmonizada como precisamos ter. Nós temos que construir uma sociedade harmonizada. Daí porque vai não só os cumprimentos, mas muito especialmente os agradecimentos à minha ordem, à OAB, que na pessoa, em primeiro lugar, da vice-presidente, doutora Juliana, já em seguida do presidente, doutor Carlos, que no mesmo dia já me telefonou, e no âmbito maior do doutor Ricardo Breyer, que não só colocaram a ordem, a OAB à disposição, como estão agindo como representatividade de classe, e não é da classe dos advogados, é da sociedade. A OAB é a voz da sociedade. E a OAB, no momento em que está abrigando a casualmente advogada, a Anália Gorete da Silva, porque eu poderia ser uma professora,
eu poderia ter qualquer outra profissão, eu poderia ser uma médica, eu poderia ser uma industriária, eu poderia ser uma empregada doméstica, eu poderia ser uma cabeleireira. Igualmente, eu seria uma cidadã. E é a cidadã que está aqui falando, é a cidadã que a OAB está abrigando, porque foi a sociedade que foi afetada através do endereço onde eu moro. Não foi a minha pessoa, foi o endereço que a tecnologia, que muito nos serve, fez com que um agente público veio macular a instituição Polícia Civil por uma interpretação indevida. Então, a sociedade foi atacada com essa postura, e é a sociedade que nós temos que defender, porque é ela que está prejudicada com atos dessa natureza, que individualizou-se no endereço onde eu moro. E encontrou, sim, um agente da justiça, né? Um agente da paz social na sua frente, que é, por acaso, ou não por acaso, uma advogada. Quais são os passos que essa advogada, que está acostumada a promover a justiça social, vai buscar a partir dessa etapa, doutor? O que a senhora pode também falar para a gente sobre isso, né? Eu não sei enquanto das suas ações elas podem ser publicizadas nesse momento, já que imagino que vocês, em que pese entenderem como agentes de segurança, são pessoas dentro da instituição, como a senhora acaba de dizer, né? E a senhora é uma pessoa de muita inserção social, militante, como eu já falei também, na área da segurança pública e ativista dessa área em Campo Bom, sobretudo. O que a senhora pode dizer para a gente do que a senhora pretende agir, continuar agindo, né? Como a OAB vem apoiando nisso, para que isso não torne a acontecer para outras pessoas de bem no nosso país, né? Tenho que atos como este sejam dos mais importantes, nós publicizarmos o fato. Eu não tenho interesse, o meu interesse maior não é a reparação financeira. Dinheiro para sustentar nossos filhos nós buscamos com os nossos trabalhos. Se vai haver, isso é um desdobramento que hoje não está em pauta. Hoje está em pauta a divulgação disto, para que a sociedade saiba que sim, todos estão acéfalos. Não existe segurança em residência capaz de suportar aquela turbulência. Então, nós temos conhecimento de que não são todos os agentes que agem assim. Então, como bem disse o presidente Dr. Carlos há pouco, nós temos que rever, assim interpretei, doutor, se não foram essas suas palavras, por favor, queira ou me corrigir ou me compreender, mas que nós devemos rever os procedimentos de uma forma geral, para que a gente crie uma sociedade mais humanizada. Nós estamos informando, de pronto nós informamos, houve quem nos sugerisse que calássemos, não temos por que calar, nós somos vítimas, absolutamente vítimas. Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos aproveitando, e eu lhe agradeço, aproveitando espaços que nos permitam informar o fato e pedir que a sociedade se una em prol, em busca de um resultado melhor, para que os erros destes agentes policiais não se repitam, ou que parem de se repetir. Eu não critico decisão judicial, eu cumpro, como cidadã e como advogada. Mas não se pode deixar de pensar que aconteceram alguns dados ali que talvez carecessem de melhor observação. Mas o juiz, nas suas prerrogativas profissionais,
interpreta os dados processuais de acordo com a sua livre convicção e decide. E tem os meus aplausos pela decisão. Nenhuma crítica. Nenhuma crítica. Porque nós, advogados, temos meios de nos resignar com as decisões judiciais, que são os recursos. Não éramos parte, não podíamos promover nenhum recurso. Mas não se pode deixar de pensar que uma melhor instrução daquele processo teria dado um outro resultado. Então, vamos lá para o que o Dr. Carlos disse, a união das forças, das instituições, as observações. Temos muitos policiais, nossos amigos, que frequentam a nossa residência. Se tivesse organizado uma campanha aqui, tivesse observado por alguns dias o movimento da casa, não teria tido esse desastre. Enfim, que seja esse fato um dado para que se repense as posturas todas. Talvez nós mesmos como cidadãos. Muito bem, doutora. Adorei conversar com vocês. Sinto que essa injustiça com a senhora foi vitimada, ela pode se repetir a qualquer momento, em qualquer lugar, né? E as pessoas que não compreendem isso podem ser as próximas vítimas de sistemas injustos, né? De novo, reforçando nosso máximo respeito pelas nossas instituições, pelas nossas forças públicas, os nossos votos para que sejam cada vez mais peritos naquilo que se propõe a fazer, cada vez sejam melhor preparados e instrumentalizados, né? A gente sabe o quanto, felizmente, nos últimos anos a gente vem evoluindo em equipamentos, em segurança para esses agentes, em viaturas, em armas, em armamentos, em equipamentos de informática também, né? Então, que bom que a gente vem caminhando. É preciso que esse todo continue caminhando junto, né? Para que a gente possa ter cada vez mais perícia nas ações das nossas forças de segurança, para que a gente possa aplaudir dia a dia cada vez mais os nossos agentes públicos que promovem a segurança pública e a nossa ordem. Doutora Anália Gorete da Silva, desculpe qualquer coisa. Qual coisa? Não vejo o quê. Eu fico muito feliz de poder entrevistar a senhora nesse momento, poder conversar sobre esse assunto que imagino o quanto seja doloroso para vocês todos falarem. Em meu nome, um abraço a toda a família, minha solidariedade a todos vocês. Que seu exemplo seja o último que a gente venha a contar. Eu acho difícil que isso aconteça num prazo tão curto dessa história, mas queremos ser agentes ao seu lado dessa transformação. Obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vinda. Seu ponto final, doutora. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço pelo apoio coletivo que temos recebido, registro e reforço agradecimentos à OAB, que incansavelmente e corajosamente mostrou quem é, defensora da sociedade. E digo que se alguém passar por isto, que não se intimide, que conte, porque a sua dor é a dor do próximo. Dr. Carlos Braun, presidente da subseção da OAB de Novo Hamburgo, obrigado pela sua presença, sempre de braços abertos a nossa Vale TV aqui, e continue utilizando essa Vale TV como meio para você conversar com a nossa comunidade. Seu ponto final, doutor. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço a doutora Anália e a família por compartilharem conosco essa experiência dolorosa e que dentro dessa experiência a gente faça não uma caça às bruxas, como eventualmente poderia ser feito, mas que dessa experiência a gente busque melhora, otimização, união e colaboração entre as entidades, entre as forças. Eu coloco mais uma vez a ordem à disposição, assim como a seccional se coloca à disposição também. E sim, nós somos a voz da colega e sempre que precisar, ou sempre que ocorrer algo que chegar a nós também seremos a voz da cidadania. Nós não vamos nos dobrar a eventuais injustiças que aconteçam. Esse é o nosso trabalho, é o que a gente se dispôs a fazer. Bem, agradecendo demais essa bancada maravilhosa da segunda-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Feliz da vida estar de volta ao nosso cenário. Quem sabe a gente vá voltando aos poucos. Quase normal. Ainda não ao vivo, né, doutor, com a interatividade do nosso público,
mas recebendo, sim, muito carinho do nosso público dia a dia. Agradecendo a sua audiência. A gente volta amanhã, a partir das 21 horas, ainda não ao vivo, mas direto com um programa inédito para você. Até lá!